Amados, a paz do Senhor Jesus, eu agradeço a Deus por fazer parte de uma igreja missionária, e essa verdadeiramente é uma igreja, que a diferença entre a igreja e um ajuntamento de pessoas é exatamente a presença do Espírito Santo, e é o Espírito Santo que motiva, um grupo de pessoas a fazer missões, e essa igreja não só faz missões, como também apoia missões, Hoje nós temos a oportunidade de ter aqui um servo do Deus vivo, um missionário valoroso, que é exemplo e motivo de inspiração para mim e para muitos de nós, como bem disse aqui o pastor Felipe, Hoje, pela parte da manhã, o pastor Felipe estava falando, que ele não ia orar, porque, graças a Deus, nunca faltou recurso, a essa igreja para cumprir os projetos que essa igreja se propõe. Por que não falta? Porque essa igreja, ela tem semeado em terra fértil, em terreno fértil, que são os missionários, como o Márcio Peixeira, E assim como ele, os missionários que nós apoiamos são missionários valorosos, missionários que são sementes, que estão ganhando muitas almas para o Senhor Jesus, E é por isso, a palavra do Senhor em Marcos 10:42, diz que aquele que dá até que seja um copo de água fresca a um desses pequeninos, na qualidade de discípulo, como é o caso dos nossos missionários, de maneira nenhuma perderá o seu galardão, E essa igreja tem dado muito mais do que um copo de água fresca, ela tem abençoado, esses ministérios, esses missionários valorosos, E é por isso que nunca falta, amém? Eu queria orar aqui por esse valoroso servo do Senhor. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, obrigado, Pai, por esse momento que o Senhor nos concede, de ter conosco, Pai, o Márcio Peixeira, esse missionário valoroso, servo bom e fiel, que tem alargado, Senhor, as suas tendas, as tendas da sua igreja ali em Moçambique. Pai, eu venho pedir em nome de Jesus, que o Senhor venha dar a ele sabedoria, dar a ele da sua graça, que o Senhor venha usar ele como canal para trazer aos nossos corações, Senhor, uma palavra, Pai, que venha do seu coração, que venha edificar as nossas vidas. Que a palavra aqui ministrada, ela possa cair em nossos corações como uma semente, que cai em terra fértil, que ela possa frutificar e produzir os frutos para a qual está sendo ministrada, Pai. Usa o seu servo, tira toda a dispersão, todo o atrapalho e fala através dele, Senhor, os nossos corações. É no nome de Jesus que te pedimos e por fé te agradecemos. Aquele que crê e concorda, diga amém. E aqui em nome da Igreja Assembleia de Deus Primeiro Amor, eu queria estar passando aqui uma Bíblia, ao Márcio Peixeira, ao pastor Márcio Peixeira e família, o reconhecimento e agradecimento da igreja que lhes ama. E assinado aqui o pastor Felipe, suporte missionário e pelo diretor do Instituto Aviva, Eu que passo suas mãos. Deixa Deus te usar, varão. Paz do Senhor, irmãos. Só vocês dois que ainda estão de pé. Pastor Felipe, irmãos amados, é um prazer estar aqui. Não pude estar no domingo passado, estava aqui em Belém, chove muito. Eu estava com problema, mas graças a Deus hoje nós conseguimos chegar até aqui. E para mim se torna uma responsabilidade ainda maior depois dessas apresentações, que eu confesso para vocês, eu não mereço. Toda a honra e toda a glória é para o nosso Senhor Jesus. Aleluia. Eu estou aqui com o Marcinho, o Márcio José. Márcio José é africano. Nasceu lá em Moçambique, então temos aqui um africano legítimo. Aí teve alguém que já perguntou, mas por que ele não é negro, Espero que vocês não façam essa pergunta. Foi só para quebrar o gelo, irmãos. Estou um pouco nervoso. Tem umas fotos do trabalho lá. Vou começar com as fotos. Esse é o Gabriel. O Gabriel não veio. A minha esposa está em São Paulo. E o Gabriel demorou a tomar banho e eu ia atrasar. Então eu deixei ele em casa. Nós fomos fazer um batismo na localidade de Naivelo. Pode ir passando, esse é um dos batismos do ano passado, na localidade de Naivelo. Aí os irmãos estavam bem alegres, e o Gabriel estava lá para filmar.
Isso é na província de Nampula, em Moçambique. Foi Naivelo. Pode passar essas fotos do batismo. Glória a Deus. Pastor Felipe tem essa montanha lá atrás, da onde eu estava batizando. Os irmãos mais velhos aí, com mais de 40, se vocês olharem, eu achei interessante essa montanha. A caveira do fantasma, ó. Não, do fantasma, do livro do fantasma. Só os mais velhos que o Cacheado já identificou. Essa aí foi em outro local, outro batismo. Esse jovem que vai carregando as batas é o nosso tesoureiro, um jovem abençoado. E aí os irmãos da localidade, né? Irmãos, isso aí é o nosso culto na nossa igreja sede, um culto com as crianças. Uma vez por mês elas vão lá para a nave, e nesse dia elas estavam lá. Ainda das crianças, essa foto de um outro batismo também. Assusta essa água aí, mas não tinha problema que isso é água da chuva, é uma lama, né? Aí os nossos jovens estavam num retiro, num retiro, um final de semana. E foi uma bênção, tinha mais de 50 jovens buscando a presença do Senhor. Isso aí é no campo de refugiados de Maratane, em Nampula. Essa é a minha esposa, esse é o nosso obreiro lá, o pastor Mboka Kungu. O nome dele é Mboka mesmo, M-B-O-C-K-A. E a gente estava lá, e isso era um dia de festa, dia das crianças. Fomos lá com os irmãos. Esse foi o dia das crianças. O dia das crianças lá é 1 de junho. Então, essas crianças são da nossa escolinha. Nós temos uma escolinha que pega criança de 4 e 5 anos e faz alfabetização com material cristão. Esse dia é um dia de festa, e a maioria dessas crianças, tinha mais de 100 que são filhos de muçulmanos. Talvez numa das fotos dá até para identificar, eu não selecionei isso, mas no dia das crianças os pais muçulmanos vêm, e eu aproveito e prego também uma palavra lá, eles têm que ouvir, são obrigados, porque quando eu estudava no colégio das freiras, lá a gente tinha que ouvir, né? Então os pais vêm. Os irmãos de lá são mais educados, eles ficam, dá aquela saudação, bom dia. Eu digo, não, é a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Se botar o louvor agora pode, só para os irmãos. As senhoras. Aleluia. O louvor fala, irimo é o céu. Então é ir para o céu. Como nós vamos para o céu, e elas falam que tem 2 caminhos.
E ela faz assim: agora, o que é que eu vou escolher? Eu vou escolher o caminho que é Jesus. E o pessoal lá, eu pensei que era vocês fazendo aquele som lá, mas era do som lá. Irmãos, eu quero abrir com a Bíblia. Isaías, capítulo 32. Glória a Jesus. Aleluia. Isaías capítulo 32, versículo 15. Amém. Diz assim: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em pomar e o pomar será tido por bosque. Podemos repetir? Então o deserto se tornará em pomar e o pomar será tido por bosque. Eu estava fazendo a leitura bíblica anual e no ano passado nós fizemos com a família. Nós estamos fazendo com a família, eu e a minha esposa e os 3 filhos. O mais velho está no Brasil, então cada um vai lendo 1 ou 2 versículos daqueles 3 capítulos diários e nós completamos a leitura. E quando chegou nesse versículo assim, Deus falou muito forte ao meu coração. Eu já tinha lido muitas vezes, mas não tinha entendido o entendimento que Deus colocou para mim. E eu voltei analisando, fui vendo, e aí eu fui entender que ali havia uma palavra de juízo contra Jerusalém. Uma palavra, o contexto todo é que havia uma palavra de juízo. Então, quando Deus dá uma sentença, Ele vai cumprir, Ele vai realizar, Ele não volta atrás. Só que o salmista, ele diz assim: Senhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia. E ele deu uma sentença, mas ele estava dizendo: ó, Jerusalém vai ser levado em cativeiro, vai lá para a Babilônia, vai virar um deserto, até que o Espírito Santo lá do alto seja derramado. E aí o deserto vai virar um pomar, e o pomar será tido por bosque. Aleluia! O interessante, quando eu lia, é que nós passamos por muitos desertos. Às vezes nós somos colocados, pastor Felipe, em situações que nós nos encontramos num deserto, como passou Paulo, como passaram muitos. Mas tem uma promessa de Deus: o deserto vai virar um pomar, e o pomar será tido por bosque. E eu fui ver o que esse será tido. Para você é um pomar, mas para Deus ele já está vendo um bosque. E um bosque, em outra tradução, diz que o bosque é uma floresta. Enquanto você olha, é um pomar. Para você é um pomar. Mas para Deus ele já está vendo lá na frente uma floresta. Aleluia! A palavra dele é que o teu deserto, o deserto que você enfrenta, seja na área social, na área financeira, na área espiritual, esse deserto vai virar um pomar e vai gerar frutos. E esse pomar será tido por bosque. Irmãos, nós, como conhecemos a história, nós como assembleianos, né? Não parece, mas eu sou assembleiano. Essa roupa aqui é roupa típica hoje lá em Moçambique, e eu gosto muito. O meu filho está com a mesma camisa, a gente usa o mesmo pano para fazer a roupa do marido e da mulher. Então eu posso ir para o culto assim, pastor Felipe, e tirar a gravata, que eu estou tão social quanto aquele que veio de paletó e gravata. E como lá faz muito calor, né? Aí eu vou passando ali. Eu já mexi com alguns aqui, eu vou passando ali na rua, quando eu vou saindo de casa, o pessoal fica me olhando e fica cochichando, né? Deve ficar falando da roupa, né?
Aí eu fico olhando também, eles ficam com uma camisa azul ali, escrito... Eu vi o irmão que se batizou ali, amém? Outros com umas camisas listradas, um preto e um vermelho, e anda por aí, anda até no shopping, preto e vermelho, e vai olhar e falar da minha camisa, né? Mas, irmão, é só aleluia, glória a Jesus. Também, só para não deixar, né? Tem uns outros que ainda usam uma camisa de lobo. Crente com uma camisa de lobo, irmão. Se você quiser me dar uma de presente, eu aceito. Aleluia. Glória a Jesus. Agora imagine só. Dois jovens europeus. Acho que eles ainda eram jovens. Nasceram na Europa. Estavam morando nos Estados Unidos. E recebem uma ordem, vão para o Pará. A gente conta, irmãos, faz a lembrança, eles desceram do navio, comeram manga. Mas imagine para um europeu chegar, pegar aquela manga do chão, meio estragada, né? Já batida. A gente conta com... Mas eu acho meio estranho. Imagine o deserto que eles chegaram. Era um deserto, Belém, irmãos. Pelo que eu ouço, 200 mil habitantes, era uma cidade cheia de leprosos, leproso pela rua, leproso em tudo quanto é lugar. Chega 2 europeus, como é que eles se sentiram ali? Difícil. Eles viram o deserto. Eles chegaram num local deserto, mas há uma promessa na palavra de Deus, até que se derrame o Espírito lá do alto. E eles também vieram lá da Rua Azusa, né? Eles vieram daquele movimento, e eles chegaram nesse deserto, e começaram, depois de algum tempo, a pregar, e aí, aquelas 19 pessoas, eu vou dizer, 19 árvores, era o pomar deles. Não sei se você tem um sítio, lá no sítio deve ter muitas árvores, o senhor já contou quantas tem, frutíferas? Eu morei numa casa que tinha 27 coqueiros, lá em Moçambique, tinha 15 mangueiras. Então, você consegue contar, no seu pomar você consegue contar. Então, eles conseguiam contar os irmãos, eles conseguiam contar o número de árvores. Já estava dando fruto, eles conseguiam contar. Mas para Deus, aquele pomar já era tido por bosque, por uma floresta de crentes. Aleluia! Que está dando fruto no Brasil e fora do Brasil. Por quê? Cumprimento dessa palavra aqui, meus irmãos. Então, quando você chega num local deserto, se Deus te enviou para lá, e eu creio que Deus tem pessoas aqui para enviar para o deserto, né? Aleluia! Só saiu um glória baixinho ali. Se fosse lá para a Europa, para o Canadá, era um glória bem forte, né? Mas, às vezes você vai fazer como eu, vai lá para Moçambique. Eu fui para Moçambique, a maioria aqui não conhece, eu fui para lá solteiro, irmãos. O Cacheado está rindo. Passei 4 anos sem tomar açaí. Fique 4 anos sem tomar açaí. Faça um jejum de 4 anos. Vai levar para o deserto. Amém? Eu falei, ele ora por mim, toda vez que ele vai tomar açaí, ele se lembra. Deus abençoe o missionário. Vocês que tomam açaí, toda vez que forem tomar, vão lembrar. O irmão está lá sem tomar açaí, eu vou orar por ele. Aleluia. É interessante. Então, irmãos,
eu cheguei lá no deserto. Só para falar do açaí, bem, fiquei 4 anos sem tomar açaí. Aí quando eu cheguei em São Paulo, a minha esposa disse, tem um açaí ali em Interlagos. Eu disse, não. Era como se eu estivesse me desviando, pastor. Tomar aquele açaí lá. Fiquei 15 dias em São Paulo, passava todo dia açaí. Se eu não vou tomar esse açaí, eu vou tomar aquele puro lá, né? Vou tomar daquele grosso, né? A minha esposa, ela é de São Paulo, agora ela entendeu. Aí ela chegou aqui, no início não gostava do açaí, depois fomos em Fortaleza, ela viu açaí. R$10, R$12 uma tigela, ela foi tomar, disse, tu tens razão, nunca mais eu tomo açaí fora de Belém. Então, quando eu fui para lá, era um deserto. Cheguei em um lugar, tinha saído daqui de Belém, dali do seminário, tinha feito lá uns teologia, tirei nota máxima em homilética, pastor Jeremias, a arte de pregar. Agora nem consigo mais eu nem sei para onde ficaram aquelas regras lá, vocês vão ter que me perdoar, eu sou missionário, né? Sou africano. E aí o que acontece? Aprendi o grego, o hebraico, aí fiquei com aquilo. Cheguei lá em Moçambique. Se você falar assim, no grego, no hebraico, os irmãos entendem 80% bem o português. Tem aldeias que a gente vai que o pessoal não entende nada de português. Eu cantei um hino da harpa, ser valente. Terminei o hino e as pessoas disseram, pastor, valente para nós é o nome de uma pessoa. Eles não sabiam o que era. Isso lá em Choque, né? Então, irmãos, você chega no deserto. E como aqueles dois rapazes que chegaram aqui em Belém do Pará, imagine o deserto deles, se coloque no lugar deles. Suado, comendo manga, sem falar português, sem entender nada, todo mundo olhando para eles assim, né? Dá vontade de você dizer assim, Deus só não tinha um lugar um pouco melhor, porque esse aqui... E aí, eles começaram a pregar, ordenados pelo Espírito Santo, e nem foram aceitos pela maioria da liderança. E aí eles saem, mas aqui já tem um pomar, já tem 19 pessoas que saíram com eles, já sem árvores frutíferas dando fruto. Vocês não sabem a importância dessas 19 pessoas na vida daqueles homens. Às vezes eu fico ouvindo, tem uns louvores aí que quando eu vou, fala de missões, de avivamento, né? Eu confesso para vocês que tem uns que eu não... Aquele que diz assim, eu queria ver... Como era nos primeiros cristãos. Eu queria ver o quê, meu irmão? Eu queria ver alguém sendo devorado por leões. Sinceramente, eu não queria ver ninguém passando por isso. Aleluia! Parece que é fácil a gente falar da cruz. É fácil a gente falar da cruz, mas imagina um prego entrando na tua mão. A cruz não é uma coisa assim, a cruz, tem gente que fala. Mas a cruz é doída, foi sofrimento. Jesus morreu ali por nós, aleluia, e ele é o primeiro missionário. Na minha interpretação, ele desceu do céu, deixou a glória lá, ele era servido por anjos, não precisa de nada, e ele deixou tudo e veio morrer ali naquela cruz. Ele chegou num lugar deserto, mas aquele deserto também já virou um pomar e hoje é tido por uma floresta, aleluia. O outro é o apóstolo Paulo. Eu falo para vocês, sem a pretensão de querer me exaltar, mas eu digo para você, para falar do apóstolo Paulo, precisa ser missionário. Para falar o que Paulo sentiu, precisa ser missionário. Precisa ir lá para o deserto. Se não for assim, é como eu falando sobre dor de parto. Eu vou falar, eu li num livro, eu li ali, pesquisei, entrevistei médico,
mas eu nunca vou sentir essa dor. Mas as mães aqui vão dizer, não é nada disso, garoto, eu fiz 50, tá? Não é nada disso. Porque elas sabem o que é a dor de parto. Eu acho que nenhuma foi igual à outra, nenhuma é igual. Então, ser missionário tem que colocar Paulo lá na frente. Paulo, ele chega numa cidade chamada Troade. E ele diz, quando cheguei a Troade, uma grande porta se me abriu. Mas eu não tive paz no meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Olha só, o grande apóstolo tem uma porta aberta para ele pregar. Eu imagino o pastor Felipe, uma porta aberta, um grupo grande, mas ele olha para um lado, olha para o outro, Tito não está lá. Não tinha ninguém, ele ficou só. Sabe o que ele fez? Ele diz, despedindo-me deles, parti para Macedônia. Fui encontrar. Ele correu, deixou aquilo ali e foi encontrar com os irmãos. Porque ele sabe que sozinho ele não poderia continuar aquela obra. Aleluia! E às vezes nós nos sentimos sozinhos. Às vezes você procura o irmão, não está. Às vezes você procura, não recebe nada. Então, eu também vim aqui, nesta noite, agradecer o pastor Felipe, pastor Ranilson, os irmãos, pastores. Eles têm cuidado de nós, da minha família, têm nos dado um suporte fantástico. Até remédios que não tinha lá, a gente precisava, chegou na hora certa. Teve um dia que a minha esposa já fazia 15 dias que ela não levantava, porque ela precisava aquele remédio para tireoide, e não tinha, ela estava fraca, e chegou muito rápido. Então, em todas essas áreas, a igreja, o suporte, essa igreja tem nos abençoado, e eu quero, até pastor Felipe, renovar esses votos. Aleluia! Moisés falou isso, irmãos. Quer ver? Abre comigo aí, põe aí, irmão, Números, capítulo 10. Números, capítulo 10, versículo 30, 29 e 30. Olha só, disse Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés, estamos de viagem para o lugar que o Senhor disse, dar-vos-á-lo-ei conosco e te faremos bem. Aliás, porque o Senhor... Deixa eu ler na Bíblia. 29. Disse Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés, estamos de viagem para o lugar que o Senhor disse, dar-vos-lo-ei. Vem conosco e te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Porém, ele respondeu, não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. Tornou-lhe Moisés, ora, não nos deixe, porque tu sabes que devemos acampar no deserto e nos servirá de guia. Amém? Moisés pede ajuda de pessoas. Deus já tinha dado a revelação, a nuvem ia andando, mas Moisés precisava dele. Aleluia! E precisava, e ele disse que não ia. E ele disse, não, se você, pastor Felipe, disser não vamos, nós vamos dizer, não, pastor, continue conosco. Aleluia! Mas foi Deus que te enviou. Amém. Deus enviou Moisés também, mas ele precisava de ajuda. Paulo precisou de ajuda. Ninguém sobrevive sozinho. Aleluia! E como Moisés não tinha nada por quem fazer, ele disse, se vieres conosco, fartiemos o mesmo bem que o Senhor a nós nos fizer. Aleluia! Eu não tenho nada para oferecer, a não ser dizer para você, a minha oração é que tudo aquilo que o Senhor tem para mim e para os meus filhos, que Ele reparta com você, que é nosso mantenedor. Aleluia!
peço, o apóstolo Paulo, ele pede orações. Imagine só, o apóstolo Paulo, para todas as igrejas, ele pede orações. E eu peço a você, meu irmão, que ore por nós, que você ore pela nossa família, que você ore pelos meus filhos, que você ore para a gente poder pregar essa palavra. Aleluia! Oração, eu não abro mão, amém? Se você puder contribuir, contribua. Mas orar, faça isso, eu peço. O apóstolo Paulo pedia. E eu acho interessante como é que Paulo pede oração, né? Era ele que era para orar por nós, mas ele pedia oração e eu peço também. Aleluia! O terceiro ponto que se faz missões é enviando, é indo. É o send, né? O envio. Então vá ao campo, vá fazer missões. Aleluia! A única razão de nós estarmos aqui nesta terra, segundo se sou eu que digo, só existe uma razão para nós estarmos aqui: fazer o ID de Jesus. Só. Paulo diz que é melhor o céu, e eu concordo com ele. O céu é melhor, sim ou não? Paulo diz, eu prefiro estar lá, mas eu não sei o que eu posso escolher, porque eu ainda tenho que estar com vocês. Mas ele sabe que lá é melhor. Quantos aqui querem ir para o céu? Quem quer ir agora para o céu? Mas querem ir para o céu, né? O céu é melhor. Quando eu digo que a única razão de nós estarmos aqui, porque assim, Jesus veio, pagou o preço, aceitou Jesus, era para a gente morrer e ir para o céu. Não ouvi nenhum amém. Vou aceitar Jesus, vou para o céu. O objetivo dele era esse, vir nos salvar para ir para o céu. Então vamos para o céu. Então por que nós ainda permanecemos aqui? Só uma razão: fazer a obra dele. Só uma razão: levar esse evangelho. Aleluia! Amém? É assim que eu penso. Eu peguei 15 malárias lá em Moçambique. E eu peguei uma malária que eu pensei que eu ia morrer. Quase todas eu pensei que eu ia morrer, mas até vi uma pior. Tem sempre aquela que é pior. E aí eu escrevi: pessoal, orem por mim. Aí eu cheguei aqui, aí um pastor amigo meu, conheci ele no seminário, ele orava por todos os missionários que ele conhecia. Aí ele olhou para mim e disse: Márcio, não orei pela malária não. Eu disse: poxa, meu irmão, mas eu estava mal, né? Ele disse: meu irmão, você fez tanta coisa errada na vida. Agora que tu aceitou a Jesus, que tu começou a fazer a obra, tu pensa que é fácil ir para o céu? Tu tem que pagar um preço, porque ele te salvou. E eu disse: amém, meu amigo. Então, meus irmãos, a razão de nós estarmos aqui é para fazer a obra. É para a gente ir. Tem pessoas sedentas. Agora eu digo para você assim, ser missionário, quantos me conheciam aqui? Pouquíssimos. Você não vai ser famoso, não vai sair no jornal, não vai sair na televisão, não vai sair nada. Aqueles missionários famosos aí que pregam nos congressos de missões nunca pisaram lá no campo missionário. É igual aqueles escritores que falam de evangelismo, escreve livro de evangelismo lá no escritório. Falar de evangelismo, vai com aqueles irmãos que estão ali na penitenciária, que estão aí pelo Ribeirinho, que está por aí andando. Teve um jovem lá da igreja que é um grande evangelista lá em Moçambique. Ele disse: pastor, traga alguns livros de evangelismo. Eu disse: para que você quer livro de evangelismo? Você já faz isso, vai ler, você nem conhece o autor do livro, não sabe. Então tem muita gente que é famoso missionário que nunca esteve no campo. Mas tem muita gente, como eu, que está fazendo a obra do Senhor. Aleluia, que você não ouviu falar. Mas eu vou fazer 20 anos de missões, irmãos. Lembra, pastor Jeremias? Foi em 2000 que vocês foram me despedir ali no aeroporto. Foi em 2000. Foram me despedir. Tipo assim, vai lá.
Eu cheguei lá, o pastor que foi me deixar na primeira casa que eu fui morar, num distrito, irmãos, não tinha energia, não tinha água encanada, não tinha nada, telefone, nada. Aí ele chegou lá na casa e disse, fica aí. E o carro dele foi saindo, a vontade de correr atrás daquele carro, você não sabe. Meu desejo é também enviar missionários, pastor Filipe, tenho enviado. Então, quando eu envio, eu digo, vai lá, meus... A razão de nós estarmos, irmãos, aqui é fazer a obra do Senhor. Não há nada que agrade mais a Deus do que a obra do Filho dele. Aleluia! Você quer agradar o coração de Deus? Faça a obra do Filho dele. Amém? Eu não entendia bem isso. Eu estava lá na minha cidade, aí eu ia saindo de um supermercado e chegou um garoto, pediu dinheiro. Eu não dou dinheiro. Se eu tiver um pão, eu dou, mas não dou dinheiro. Aí eu disse, não vou dar, não. Ele pediu 5 meticais, né? Tio, me dá 5. Eu disse, não. Quando eu ia saindo, ele falou assim, tio, eu tenho um filho chamado Gabriel. Ele disse, tio, como está Gabriel? Aquilo me impactou, um garoto de rua perguntando pelo meu filho. Eu disse, você conhece o Gabriel? Eu disse, conheço, tio, jogava futebol com ele. Aí eu conversei um pouco mais com ele, aconselhei, ao invés de 5, dei 20 para ele. Por que eu dei? Porque ele tocou no meu coração. Ele falou no meu filho. Aleluia! Então faça a obra do Filho de Deus e você vai tocar o coração dele. Aleluia! Às vezes nós queremos agradar a Deus. O salmista não sabia, ele disse, dinheiro não vai resolver. Mas eu estou te dando esse parecer, faça a obra de Jesus para você ver o que vai acontecer. Tem gente, pastor Filipe, que não entendeu esse mistério de Deus. Tem pessoas que Deus está mandando. Eu até fiz assim lá. Hoje a nossa igreja, esse ano, eu falei o número de batismo, quase 150, mais de 150, não tenho o número exato. Mais de 150 em toda a província. 900 e tal pessoas aceitaram a Jesus como Salvador. E a gente necessitando de tudo, necessitando de recursos, falta isso. E sabe o que acontece? Pessoas me ligam, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, pastor, vem aqui, pastor, não tenho nada, pastor, não sei o quê. 2 vezes eu desliguei meu celular, quase 15 minutos, aí eu liguei de novo, porque eu não consigo, eu acho que o senhor também não consegue, né? Ficar com o celular desligado, porque vão ligar, vão pedir. Então, o que acontece, irmãos? A gente vivendo num país assim, de dificuldade, aí eu pensei assim, a obra missionária é o campo, Deus abençoa. E Deus me deu uma palavra, na hora que eu pregava, uma ilustração. Eu disse assim, vamos fazer um exemplo. Eu disse, o irmão ali de trás está precisando dessa Bíblia, quem vai levar lá para ele? Quem vai levar? Quem vai levar? Aí ninguém, como vocês, levantou a mão, né? Aí eu disse, quando Deus diz quem vai levar essa palavra, você tem que dizer, eu vou, Senhor. Mas as pessoas ficam, não posso. Eu vou esperar pelo irmão daqui, eu vou esperar pela igreja dali, eu vou esperar pelaquela outra igreja. Mas se eu for, eu não tenho recurso, tenho que pagar a passagem. Deus não está perguntando, Ele está perguntando quem é que quer ir levar essa palavra. Aleluia! E aí você vai ver, irmãos, igrejas pequenas, comparado com as megas igrejas brasileiras fazendo a obra missionária, e igrejas grandes que não estão fazendo. Aleluia! Então, queridos, nós precisamos entender isso. Para tocar o coração de Deus, temos que fazer a obra do Filho dele. E aí aquele deserto lá, aquele deserto que era aqui, hoje virou uma floresta. Eu cheguei lá, durante 2 meses eu pregava,
e ninguém aceitava Jesus. Eu andava na rua evangelizando, ninguém aceitou Jesus. Mas eu estava fazendo errado, porque no final eu fazia o convite para ir para casa, lá em casa, que nós vamos orar, fazer uma célula lá em casa. E quando eu falava de casa, eu não sabia que o pessoal lá era assustado com estrangeiro. Sabe aquelas histórias que contam aí pelos matos, né? Que os mais velhos devoravam pessoas? Não sei se tem alguém aqui que já ouviu essas histórias. Então lá eles contam, não, esses brancos, eles comem pessoas. Então fala para as crianças, ou seja, há muito sequestro. Então as crianças, quando me viam, saíam correndo mesmo. E aí eu convidava o pessoal para ir em casa, aí que eles ficavam assustados. Aí teve um dia, eu cansei 2 meses orando, jejuando, e ninguém aceitava Jesus, ninguém aceitava Jesus. Fiquei até pensando, né, Senhor, os talentos eu vou ter que enterrar, acabou. Aí eu tomei uma decisão, sábado não vou falar com ninguém, vou descansar. 2 meses direto, descansei. Aí fui num rio lá perto, na casa de um soldado, me convidou para almoçar. Quando cheguei na casa dele, ele pegou uma vara de peixe e disse, vamos lá pescar primeiro o peixe para a gente almoçar. Mas tinha muito peixe. E aí tinha umas crianças tomando banho, né? Eu já quis tomar banho também no rio. Eu perguntei, tem crocodilo aí? Ele disse assim, não, pastor, aqui não, os crocodilos só ficam ali daquele outro lado. Aí eu fui ficar em cima de umas pedras, né? Lá o crocodilo não sobe, né? Aí ele pegou os peixinhos e estava tendo um surto de cólera lá. Então ele pegou o peixe, aí disse, tem que fritar bem esse peixe, hein? Aí ele levou uma garrafa de PET assim, encheu, era água de beber, né? Aí colocou num copo, eu disse, meu Deus. Lembrei daquele versículo, né? Beberão alguma coisa com cólera e não lhes fará dano algum. Aí eu disse, irmão, não tem uma Coca-Cola por aí? Tem, mas não é gelada, aqui não vende. Não, eu tomo sem ser gelada mesmo. Tomei Coca. Quando eu estava lá, aí alguém aproximou, perguntou para ele, quem é esse senhor? E ele disse, não, ele é pastor, veio abrir uma igreja. Aí a pessoa disse, diz para ele que eu quero ir para a igreja dele. Passei 2 meses convidando, ninguém foi lá em casa. Eu já estava estressado. Meu irmão, já falei, não quero ir. Aí eu disse, isso era sábado, eu disse, vai lá amanhã, 8 horas. Falei duro, nem conversei com o irmão, nem nada. 8 horas da manhã eu ouvia. Aí eu olhei, ele estava mais desconfiado do que eu, né? Eu olhei pela janela. Entra aí, irmão. Aí ele entrou, fiz escola dominical, fiz culto, cantei hino da harpa. Ele aceitou a Jesus como Salvador, foi o primeiro que aceitou, aleluia. Depois virou obreiro, aleluia. Semana seguinte eu já vou andando com ele na rua, aí um outro chama e diz assim, pastor, vá lá em casa, quarta-feira, eu vou reunir um grupo lá para o senhor. Fui lá e já tinha mais de 20 pessoas. Aí eu disse, era a casa que assustava, né? Era a casa. Aí pronto, daqui um poucos dias a gente já tinha umas 70 pessoas para a honra e a glória do nome de Jesus. O deserto vai virando pomar, eu lembro do nome deles, aleluia. Mas hoje tem uma igreja lá que eu não conheço mais ninguém. Mas Deus tem nos dado o sustento, tem nos dado suporte na área espiritual, na área financeira, até na área sentimental. Eu fui para lá solteiro. E o pastor lá disse assim, quando eu fui, disse, tu fica 3 anos sem casar? Eu disse, eu fico. Fiquei 3 anos, aí o pastor Samuel chegou lá e disse, agora eu vou voltar para o Brasil, vou casar. Aí o pastor chegou lá e disse, não, vocês vão ficar 4 anos. Eu disse, misericórdia. Mas aí encontrei uma missionária, olha só como é que a malária faz. Aliás, Jesus. Peguei malária, 2 vezes seguida. E aí eu quase morto, fui para a capital lá, e uma missionária do Maranhão fazia sopa para mim e tudo. Quando eu voltei para casa, eu
eu lembrei de ligar para agradecer, né? Então não tinha telefone, não tinha nada, não tinha celular, e eu fui para um orelhão longe, de noite, liguei para ela, e atendeu a Luciane, a minha esposa. A Luciane atendeu, disse, quero falar com a Edna, e a Luciane, a Edna não está, quem é você? Aí conversei um pouquinho, disse, não, quero falar com a Edna. Uma semana depois voltei para ligar, a Edna não estava de novo. Aí a Luciane atendeu de novo. Conversamos. Terceira noite, um mês depois eu liguei. A Luciane atende. A Edna tal. Eu disse, não, deixa a Edna, vamos conversar. Aleluia. Os solteiros, eu não menti, mas eu dei um golpe baixo. Mas não menti. Ela me disse que o aniversário dela era 29 de julho. Eu conheci ela em abril. Não tinha motivo para ligar, e eu não podia estar ligando, né? Ela era uma missionária solteira, eu também não podia estar ligando. E eu não tinha motivo para ligar. Passou abril, passou maio, 29 de junho, pum, aí eu liguei para ela, né? Feliz aniversário! Aí ela, obrigado, você só errou que é no mês seguinte. Mas eu sabia. Pronto, foi. Aí ficamos noivos em agosto, começamos a namorar em agosto, noivamos em setembro, outubro, casamos em dezembro. 4 meses. Aí eu disse para o pastor, pastor, eu fiz um compromisso de 3 anos, já passou os 3 anos, não quebrei minha palavra. Aí casamos. Aí ela engravidou, pegou malária. 2 malárias na gravidez. Aí veio para Belém. Vocês sabem, né? Parto de risco, não sei o quê. Aí eu disse, glória a Jesus, Jesus nos trouxe para cá. Foi na Santa Casa, o Gabriel foi nascer na Santa Casa. Irmãos, um dia todo para o nascimento, problema, pré-eclâmpsia, tudo aquilo. Ela tem hipotireoidismo, malária com pré-eclâmpsia, né? Quando o Gabriel nasceu, me ligaram, 5 horas da manhã, Gabriel nasceu, glória a Deus. Aí quando eu fui visitá-lo, tinha isso, tinha aquilo, nasceu com uma bossa. Aí eu disse, Jesus, se fosse lá em Moçambique, irmãos, saúde lá é terrível. Eu tenho diabetes e há uns 10 anos atrás eu fui numa clínica particular e eu perguntei assim, tem endócrino? Aí o atendente disse, o quê? Endocrinologista. Aí passou um enfermeiro e ele chamou, fala aqui com esse senhor. Perguntei, endocrinologista, tem? Estou falando assim que está ao vivo, né? E aí ele disse, não sei o que é isso, chamou o médico. Aí o médico disse, tem? E perguntei, fiz a mesma pergunta, ele disse, trata de quê? Se diabetes. Aí ele disse, não, todos nós entendemos. Eu disse, amém, eu também já entendo. Tá, saúde precária. Aí eu disse, glória a Deus que o Senhor trouxe o Gabriel para nascer na Santa Casa, todo cuidado, né? Aí nós voltamos para Moçambique. Nós chegamos lá, Luciane, grávida de novo. Não tinha como voltar para nascer no Brasil. Os missionários americanos vão ter o filho nos Estados Unidos, outros missionários de outras missões vão para a África do Sul, mas nós, né, de Belém, a gente tem que ficar lá. Aí eu disse, não tenho dinheiro para comprar passagem, eu fiquei nervoso. Aí ela disse assim para mim, qual é teu problema? Eu disse, você não tem dinheiro para mandar? Ela disse, o Senhor falou comigo, que essa criança vai nascer aqui, que essa criança será muito abençoada aqui. Aleluia! A palavra foi para ela, e eu disse assim, amém. Relaxei. Quando a profecia é para os outros, eu concordo na hora. Agora, pastor Jeremias, a palavra de Deus diz que você tem que ir para o Iraque. Você vai orar. Agora, se você disser para mim, Márcio, Deus está me mandando para o Iraque, eu digo, amém, ainda tenho uma oferta para te dar, vai. Era ela, não foi para mim, mas eu segurei, fiquei na fé que ela estava. Irmãos,
Já falei para você que a saúde é precária. O posto de saúde perto de casa, levei ela meia-noite, não tinha ambulância. Aí eu perguntei assim, se der algum problema, aí disseram, não, a gente chama uma ambulância. Eu disse, não, mas pode ligar para mim que eu venho buscar aqui. Aí a mulher pegou um papelzinho assim, disse, vá para casa, volte 6 da manhã. Fui para casa, comecei a me preocupar, aquela coisa de pai, né, que a gente vê nos filmes, só não acendi o charuto, né? Aí eu disse, eu vou é dormir. Deitei, dormi, 2 horas ela me ligou, estou com muitas dores. Eu disse, amém, glória a Deus, mas a vitória é nossa, Deus é contigo. 3 horas ela disse, ligou, disse, nasceu, é menino, está aqui ele. Aí eu disse, amém, aleluia, voltei a dormir, 5h30 levantei, fui lá, cheguei lá, a parteira disse, pode ver seu filho. Cheguei lá, não tinham dado banho nem nada. Ela estava assim, abanando, tem muito mosquito, né? Aí ela disse, amor, abana aqui que eu vou me lavar. Aí ela foi. Quando ela voltou, a parteira chegou, ela disse, quando é que eu posso sair? Ela fez assim, se estiver sentindo bem, pode ir. Fomos para casa, 6 da manhã, eu estava dando banho nele em casa. A parteira fez 4 partos naquela noite. Ela era a parteira, atendente, tudo. Ela cruzava, cabeceava. E o Marcinho está aí, saudável para a honra e a glória do nome de Jesus. Aí eu vim em 2011 e contei esse testemunho, né, pastor Felipe? Pastor Felipe já conhecia. Aí a Luciane ficou grávida de novo. Aí ela disse assim, amor, dessa vez o Senhor não falou comigo. Eu quero ir para Belém. Não, para o Brasil. Aí eu disse, negativo. Ele falou da outra vez, eu dei testemunho na igreja dele lá em Belém. Agora esse também vai nascer aqui para a honra e glória do nome de Jesus. Lá no hospital falta tudo, o hospital central, eu levei ela às 11 da manhã. Eu tenho um irmão da igreja que é médico, eu já levei pessoas com ele, não tem luva, não tem gases, não tem nada, coisa difícil, né? Nunca mais reclame do SUS lá da Vila da Barca, que eu sinto uma saudade de lá. Aí levei ela para lá, sabia que era mais difícil, não tinha nada. Aí ela entrou, na hora que ela entrou uma equipe que veio dar um treinamento na faculdade para médico, aí escolheram ela para fazer o parto. Parece discriminação com as outras mães, né? Só porque ela era estrangeira. Aí escolheram ela, o Tito nasceu lá, fizeram todos os testes, nem na Santa Casa fizeram tanto teste com Gabriel quanto fizeram com o Tito, nasceu saudável para a honra e a glória do nome de Jesus. Nasceu 11 horas, 1h da tarde, estava saindo do hospital, e na hora que eu ia saindo com ele, as velhas, de lá os hospitais não dão comida para os pacientes, nem a prisão também, né? E aí, eles vão levar comida para quem está internado, e ficaram assim uma fila muito grande de gente, umas senhoras, tudo ali eu passando, e elas falaram em dialeto, mas eu entendi. Não sei como Deus me deu esse discernimento, e elas estavam falando assim, olha, eles vieram nos trazer um bebê. Aí eu fiquei meio enciumado, pastor, eu disse, não, o bebê é meu, só comigo, né? O bebê é meu, não é? Aí eles dizem assim, é nosso, agora ele é nosso. Aí eu abri lá Isaías que diz, um filho nos nasceu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Se Deus deu o dele, quem sou eu para negar o meu? Aleluia? E você vai negar o seu para missões? Não? Aleluia! Glória a Deus, faça igual a Ana, eu já consagro ele para ser um missionário. Aleluia! Aleluia! E aí, irmãos, os 3 nasceram, os 2 nasceram lá, Deus tem cuidado de nós. Aleluia! Amém? Ele tem cuidado na área espiritual, na área sentimental, na área financeira, quando a gente está precisando de sempre tem um maluco que
que acorda de madrugada, eu preocupado, com a gente querendo pagar algumas coisas, e aí o Ranilson ligou. Aí a Luciane, ô pastor Ranilson. Aí ele ligou para ela, né? Mas eu estava ouvindo, né? Aí eu disse, ô glória. Aí ele disse, olha, eu enviei uma ajuda para vocês. Nem dormi mais aquela noite. O Senhor tem cuidado, aleluia. Porque Ele tem prometido que o deserto vira pomar. E o pomar será conhecido por bosque, aleluia. Na área de libertação a gente tem muitos casos. O pastor disse que eu posso pregar até Jesus voltar. Eu falei como Paulo. Paulo começou a falar, meia-noite caiu um, desmaiou, Paulo orou, ele levantou e continuou até 6 horas da manhã. Eu me espelho muito em Paulo, mas vou contar só mais um caso. Irmãos, há 2 anos atrás, ou 3 anos, uma irmã, caso de libertação, uma irmã me procurou e disse assim, caixa de um supermercado, ela olhou eu na fila para pagar, ela disse assim, o senhor é pastor? Sim, sou. O senhor pode me ajudar? Depende, né? Se ela quisesse dinheiro emprestado, não podia, né? Eu disse, depende. Ela disse, o senhor é pastor, né? Eu sou pastor. Lá nessa nossa região chama-se marido da noite. É um demônio que vem fazer relações sexuais com mulheres. Irmãos, é tão real isso lá, pastor Felipe, que tem alguém lá de Manaus fazendo um doutoramento sobre isso. O que é absurdo fazer doutoramento sobre demônio, né? Só que para eles isso é cultura. Para esses intelectuais aí, né? Mas para nós são demônios. E aí ela disse, pastor, desde os 12 anos que ele entra e contou aquela história. Eu disse, não vou poder orar por você aqui, leva o meu telefone, liga para mim assim que você chegar na sua casa. Aí eu falei para a Luciane, nós ficamos aguardando ela chegar do trabalho. Quando ela chegou, ela ligou, aí nós oramos por ela, dormiu. De manhã, muito cedo, ela me ligou e disse, pastor, o demônio apareceu, mas não tocou em mim. Ele ficou em pé dentro do meu quarto, mas não tocou mais em mim. E aí eu comecei a glorificar o nome do Senhor. E eu disse assim, irmã, você precisa vir, precisa do discipulado, precisa de libertação, você precisa... Só que o trabalho dela impedia. Ela não pode largar o trabalho. Então ela faltava. Quando às vezes ela conseguia vir na igreja, eu estava viajando, eu estava fazendo outras obras. E levou assim uns 2 anos. Até que ela foi liberta para a honra e a glória do nome de Jesus. Eu cheguei um dia na igreja e os irmãos estavam ali expulsando e tudo. Eu fui lá, né? Você sai em nome de Jesus. Aí o demônio saiu. Aí não foi bem assim, né? Mas foi muito rápido, irmãos. Foi muito simples e rápido. Aí, última vez, num dos cultos, ela não podia ouvir o louvor. Quando começava a ouvir o louvor, ela botava a mão, aí manifestava. Aí os obreiros não conseguiam dominar, tinha que tirar ela lá para fora. Aí eu tinha que sair do púlpito, toda vez. Aí quando eu saía do púlpito, que ia lá, ela começava lá, apontava para mim e aquele demônio começava a dizer, ele não. Parece uma coisa de político aí, né? Ele não. E aí eu disse, agora tu vai sair, saiu, ela foi liberta. E passou uns dias, ela conseguiu fazer um discipulado com a Luciane. Depois de 2 anos, ela foi batizada com o Espírito Santo. Jesus batizou a ela. E aí, uns 3 meses depois, eu fui batizá-la em águas. Eu já tive problemas com os batismos lá, e eu fiquei preocupado com ela, mas nós batizamos ela, e Jesus se manifestou maravilhosamente na vida daquela jovem. E uma das últimas orações, a gente estava na igreja, em consagração, ela começou a orar,
e correu lá comigo, me segurou pelo braço assim, me entregou uma palavra profética. Deus tem usado ela como profeta. Aleluia! A mãe dela continua vivendo aquela vida errada, seguindo curandeiros, e a irmã também, e a mãe dela até disse assim: leva logo essa tua outra irmã lá para a igreja, para ver se muda de vida. Então o Senhor tem libertado de uma forma extraordinária. Aleluia! Teve aquele irmão que estava batizando ali comigo, teve uma criança que faleceu, caiu num poço dentro de uma casa, só coberto com uma chapa de zinco. A criança caiu lá e faleceu dentro do poço. Quando os bombeiros chegaram, nem desceram para tirar a criança. Disseram: nós não viemos preparados, e voltaram para vir no dia seguinte. O preparado deles é que eles precisavam ir no curandeiro para poder vir tirar a criança. Eles creem que foi o demônio que matou, e eles não estavam preparados. Aí os nossos jovens da igreja chegaram lá. Chegaram, tiraram a criança, mas já tinha passado 2 horas. E aí quando eu fui chegando, já era noite. Imagine só, aquele bairro pequeno. Aí vai chegando assim, eu, estrangeiro. Aí as pessoas encheu de gente para fazer confusão. Aí chegou a polícia. Aí já imaginei tudo, né? Aquela coisa toda. Eu fui entrando, aí um exaltado lá da rua, sabe por que não sei o quê? Aí eu perguntei, como foi que aconteceu? Me contaram. Aí eu disse: fica calado você aí. Aí na frente do policial: você não fala nada, nenhum de vocês. Vocês viram a criança no poço e nenhum teve coragem de entrar no poço, se não fosse os jovens da nossa igreja. Aí o policial olhou, perguntou para eles em dialeto: foi os jovens da igreja do pastor que tiraram a criança? Quando eles falaram assim, foi, o policial olhou para mim e disse: senhor, pode ir, está tudo resolvido aqui. Sabe por quê? Medo. E aí eles viram que se os jovens da minha igreja entraram no poço, não era vantagem brigar comigo, querer confusão comigo. Aleluia! O pessoal tem medo. E a criança era filha de um muçulmano e eles vieram lá com o chefe da mesquita e mais um curandeiro que vinham investigar a morte. Ritual de feitiçaria. Aí a irmã disse: espera aí, deixa eu ligar para o pastor. Aí ele disse: aquele branco lá? Não, então encerra ali o assunto, acabou. Sabe por quê, irmãos? Porque eles têm muito medo dessa área, mas como eles veem que chegou alguém que já está há 20 anos lá e ainda não morreu, é porque o Deus Todo-Poderoso está conosco e o nosso Deus é mais poderoso que o... Aleluia! Por isso que é necessário o missionário transcultural ir para lá, viver lá. Aleluia! As pessoas vão fazer leitura de você. Amém? Então essa é a palavra. Tenho muito mais para falar, mas já está um pouco tarde, mas o Senhor tem abençoado. Nós atingimos, além de Moçambique, num campo de refugiados que tem lá, atingimos Tanzânia, outro campo de refugiados, outro país, no Zimbábue, outro campo de refugiados, e eu fui até o Congo também fazer um trabalho lá. Temos um grupo grande, não temos ainda igreja, e eu vou dizer para vocês uma loucura que aconteceu. O pastor Felipe falou de loucura. Tem um grupo ali dos refugiados que foram morar nos Estados Unidos. Os americanos fazem uma... que nem o Brasil está adotando aí alguns venezuelanos, e aí os americanos também levam. E levaram o nosso dirigente da igreja, lá do campo de refugiados, levaram a irmã que interpretava, levaram o grupo da liderança. E o cara botou cada um numa cidade lá. E aí eles foram se congregar em algumas igrejas. Mas você sabe que é se congregar em igreja que você não nasceu. E aí eles disseram: pastor, nós estamos aqui. Venha aqui, pastor. Eu ainda não fui, né? Disseram: pastor, não tem jeito, nós vamos nos reunir só nós aqui. Aí eles começaram a se reunir. Já tem três locais lá que tem igrejas dos refugiados, e eles ainda dizem que o pastor sou eu. E aí disseram: pastor, o senhor tem que vir esse ano aqui. Só um milagre de Deus, amém? Mas o nosso Deus faz milagre. Ele faz o deserto virar um pomar
e o pomar será reconhecido como bosque. Aleluia! Às vezes você não tem ideia, você só consegue contar aquelas árvores aqui, mas olha que já nasceu árvore bem longe, fruto do seu trabalho, daquilo que o Deus fez através do Espírito Santo de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus? Romanos 15, 28. Romanos 15, 28. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei a Moçambique. O que eu pedi para Deus era essa palavra, e o que eu pedi para Deus, o que é que eu posso dar para a igreja? Isto aqui, que Paulo falou que ia dar para a igreja de Roma. Tendo, pois, concluído isto e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. Eu não sabia o que era consignado, pedi uma orientação da Luciane, ela disse, consignado é algo que você pega para vender, não é assim? Se não vender, devolve, não é isso? Está correto? Então, eu pedi para Deus algo para dar para vocês. Eu não sei o que você precisa, mas eu pedi para Deus para orar por isso, em consignação. Se você receber, é seu. Se você não receber, vai voltar para Deus. Aleluia. Posso orar por você? Posso orar, pastor? Aleluia. Amado Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por estar em casa com meus irmãos, Senhor, com a família que vai morar no céu, ó Deus Todo-Poderoso. Pai, meus irmãos, Senhor, talvez alguém aqui está passando por um deserto financeiro, um deserto social, um deserto espiritual, mas a tua palavra diz que esse deserto vai florescer porque meu irmão está na tua presença e o Espírito Santo de Deus está sobre a vida dele, meu Pai. Agora, Senhor, alguns necessitam de uns dons ou frutos espirituais, Senhor, que só o Senhor pode dar. Essa vitória, seja lá na faculdade, seja no trabalho, na empresa, seja na família, um filho que vai voltar para o lar, um marido que vai aceitar Jesus, um irmão distante que vai se converter, Pai. Eu quero te pedir, Senhor, agora, meu Deus, que aquilo que o meu irmão e a minha irmã necessitam e está te pedindo agora, eu te peço, Pai, que ele receba, em o nome de Jesus. Foi esse pedido que eu te fiz em Moçambique, Pai. Eu só tenho ao teu nome para usar como garantia, e eu uso e determino a vitória do meu irmão e da minha irmã, em nome de Jesus. Se você crê e você recebe, diga amém. Amém, queridos. Essa noite foi uma noite especial. Nós começamos a conversar sobre missões e de uma forma abrangente, de reino. Falamos sobre política, falamos sobre o dia da família, sobre batismo. Muitas coisas foram faladas aqui. Falamos por Moçambique. E a palavra de Deus diz isso, que a gente deve ir por todo o mundo, a todas as nações, e pregar o evangelho a toda criatura, não é? Que essa igreja, ela realmente seja uma igreja missionária, que cada um de nós entenda a importância disso, e que a gente continue no caminho que Deus tem orientado a todos nós. Para finalizar, e antes da bênção apostólica, amados, agradecer ao pastor Márcio. Nós não temos o costume, vocês sabem disso, de tirar a oferta, mas eu senti no meu coração, sim, para aqueles que quiserem voluntariamente ofertar ao pastor Márcio e à sua família, que agora no final do culto você possa fazer isso. Eu vou pedir para os diáconos, por favor, se colocarem numa saída, na outra saída, e só aquelas pessoas, não há constrangimento, que desejarem ofertar alguma coisa, especificamente ao pastor Márcio, que façam de coração, ok? Nós temos esse costume
de fazer missões e essa mentalidade de fazer missões aqui, quando nós sairmos da porta, missões regionais, como nós já começamos a fazer, missões para fora do Brasil. Isso é uma bênção para a igreja. E como o pastor Ranilson falou, isso acaba fortalecendo a cada um de nós, a igreja, a tudo que nós fazemos. Quando nós realmente tocamos o coração do Pai através do Filho, e a obra de Deus, quem é da igreja conhece muito bem. A obra de Deus é só uma, e foi falada pelo Márcio. E a palavra de Deus diz que a obra dele é que as pessoas creiam no seu Filho, porque em crendo no seu Filho terão a vida eterna. Essa é a obra de Deus. Vamos orar então? Se você sentir no coração, oferte de coração, só de coração, ok? Nós vamos orar por isso. E lembrando que reserve sua vaga, não deixe para a última hora para não perder a oportunidade do curso de liderança, ou faça a sua inscrição. Tem o telefone no WhatsApp, você pode ligar e reservar também, ou reservar ali na banca. Quem não fez ainda também, pessoal, Bereanos, curso teológico, domingo à tarde ou segunda-feira à noite, por favor. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado pela vida do Márcio, do pastor Márcio. Obrigado pela coragem, determinação, alegria, a inspiração que ele sempre traz a todos nós, Senhor. É sempre bom ele sentir que ele tem uma igreja que o ama, uma igreja que o apoia. Eu acho que sentir essa ligação e saber que não está sozinho é alguma coisa que nos anima muito, principalmente quando nós somos pastores. O nosso galardão, Senhor, o nosso melhor salário, sem dúvida nenhuma, é quando nós sentimos as orações dos irmãos, o cuidado dos irmãos e o amor dos irmãos, Deus. É isso que é o combustível para a gente continuar a nossa vida. E por vezes nós precisamos ser animados e lembrados disso, Pai. Então que Tu possas colocar na sua mente, da sua família, que eles são amados, eles são lembrados, eles são cuidados, Senhor. Ó Deus, abençoa a sua vida, abençoa, Senhor, tudo que é dele, Pai. Nós oramos por ele, pela sua família, Pai. Oramos pela Tua obra, Senhor, sim, e nos colocamos, Senhor, aqui à disposição de Ti, Senhor. Muito obrigado por tudo. Nos dá uma semana maravilhosa, Pai, e abençoa tudo que os nossos pés e nossas mãos tocarem, Pai. Nós oramos a Ti, nos guarda e guarda as nossas famílias, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos, por favor. Eu vou pedir para o pastor Márcio dar a bênção para a igreja, por favor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja sobre todo o povo do Senhor. E o povo do Senhor diz amém. Amém. Boa semana.